porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas assim como a chuva e a neve faz regar a terra para brotar a semente, dar pão ao semeador, semente ao semeador e pão àquele que necessita, a palavra do Senhor também, nesta noite, ela há de operar aquilo para a finalidade a qual ela foi proposta. Isaías, capítulo de número 55. Isaías 55. É a palavra que o Senhor nos deu para esta noite. Depois de eu ter pedido a semana inteira uma palavra, o Senhor, pela manhã, ministrava esta palavra ao meu coração. Eu gostaria que você se ligasse agora o máximo possível nesta palavra, porque enquanto nós lemos a palavra, é Deus falando. Por isso, na hora da palavra, nós vamos prestar toda atenção àquilo que Deus fala, para nós não perdermos nenhuma bênção. Amém? Vamos lá, Isaías 55, texto que está projetado e diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Vamos orar.
agradecendo a Deus por essa rica palavra, agradecendo a Deus pela rica oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em torno da mesa dele, nesse banquete espiritual, reunidos nessa comunhão com os nossos irmãos e estarmos aqui sendo abençoados, ministrados pelo Senhor. Apresente agora o seu pedido ao Senhor, apresente a sua petição, coloque as suas mãos sobre o seu coração, para que o Espírito Santo esteja permeando todo o seu interior, te revestindo, te cobrindo com a sua graça, que o Senhor venha te dar proteção durante toda essa semana, que o Senhor venha estar ao teu redor, ao redor da tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, que o Senhor, Jeová Jiré, o Deus da provisão, esteja provendo tudo aquilo que você necessita durante toda essa semana, que o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, ele vá à tua frente protegendo você contra os seus inimigos, dando vitória contra todo ataque do mal, que o Jeová Rafá, o Deus que cura, esteja curando todas as tuas enfermidades, que o Jeová Chamá, o Deus que está ali, ele te ouça no dia da tua necessidade, no momento em que você clamar, trazendo resposta, que o Jeová Tzidkenu, Deus que a sua justiça esteja fazendo justiça sobre a sua vida, que o Jeová Shalom, que é o Deus que a nossa paz, esteja trazendo paz sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que o Jeová El Shaddai, o Deus forte e poderoso que embala os seus filhos aos seios, esteja te embalando, te conduzindo e te levando aos caminhos, às veredas da vitória, em nome de Jesus, porque o Senhor é quem vai contigo, em cada palmo desse caminho que você trilhar, na direção dele, em nome de Jesus, amém. Queridos, o profeta Isaías, ele tem uma função muito importante, ele é considerado um profeta messiânico. Mas o que vem a ser um profeta messiânico, pastor? É um profeta que profetizou a respeito do Messias que viria. Eu tenho dito que no Antigo Testamento nós temos mais de 300 profecias falando detalhes do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. E o livro de Isaías, considerado uma miniatura da Bíblia, é um livro que nos seus 66 capítulos, ele engloba muitas dessas profecias a respeito do Messias que viria. Assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, o livro de Isaías também pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, falando dos juízos e dos castigos de Deus, porque o profeta Isaías foi um profeta que profetizou antes do cativeiro babilônico. Já na segunda parte, o livro de Isaías fala sobre promessas de restauração e bênçãos sobre o seu povo. O profeta Isaías é o único a detalhar na Bíblia que ele viu a visão de serafins. É o único profeta a mencionar serafins na Bíblia. E na visão do capítulo 6, ele diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, cujas vestes enchia toda a extensão do templo. E ele foi visto, ele viu aquela visão e disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, eu contemplei a face do Senhor. Imediatamente o anjo voou, tocando sobre os seus lábios com uma brasa viva, e disse: isto lhe purificou a sua impureza. Isaías, portanto, ele teve uma grande intimidade com o Senhor, mas isso não o isentou de ter a morte dolorosa que ele teve. Para quem não sabe, o profeta Isaías foi morto cerrado ao meio. Que final para um profeta que viu a glória de Deus, para um profeta que profetizou fielmente os oráculos de Deus, para um profeta que serviu a Deus, que dedicou a sua vida a Ele, cerrado ao meio.
Mas ele cumpriu a sua missão. E num dos capítulos mais gloriosos do livro de Isaías, exatamente o capítulo 55 que nós lemos, temos aqui um versículo que é a chave para tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite, que é o versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Jeremias 29:31. Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor tem para você um futuro e uma esperança, uma boa esperança, uma grande, linda, inaudita esperança é o que o Senhor tem para a sua vida. Então todo o seu futuro está desenhado aqui, tudo o que Deus tem para você. E o apóstolo Paulo, vendo isso, ele diz assim: olha, porque olhos nenhum jamais viram, ouvidos nenhum jamais ouviram, nem penetrou o coração humano algum as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para todo aquele que nele crê. Então, para que saber mais? Se você já sabe que o seu futuro é um futuro de esperança. O evangelista Billy Graham, uma certa vez, dando uma entrevista, ele que foi o maior evangelista do século passado, alguém perguntou para ele: Billy Graham, você tem esperança no mundo como esse que nós estamos vivendo? Você ainda tem algum fio de esperança? Ele: eu tenho. Mas como? Onde reside a tua esperança? Por que você tem essa esperança? Ele disse assim: olha, porque eu li o último capítulo da história humana. Eu li o último capítulo da história da humanidade. E nesse último capítulo está escrito que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Que maravilha! Nós podemos ler o último capítulo da história da humanidade, o último capítulo da história da redenção humana, onde ali nós temos um futuro glorioso que aguarda por nós. Então, em vez de você querer ficar sabendo detalhes, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer nos próximos dias, o que vai acontecer no mês que vem, com quem eu vou me casar, ou se eu vou me casar, o que eu vou trabalhar, onde eu vou conseguir entrar. Olha, em vez de ficar se preocupando com esses detalhes, veja o plano de Deus no geral que Ele tem para você, e anteveja o futuro glorioso que já está preparado. Olha, no versículo 3 ele diz assim: eu farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Deus prometeu a Davi que jamais deixaria de haver descendentes dele sobre o trono, e ele cumpriu essa promessa em Jesus. Sim, cumpriu essa promessa em Jesus, porque Jesus veio da descendência de Davi, e ele se assentará perpetuamente sobre o trono de Israel. Amém? Então, queridos, quando Deus faz uma promessa, Ele faz uma aliança eterna, esta aliança jamais poderá ser quebrada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, se algum dia falhar as leis da natureza, dia e noite, estações da primavera, verão, outono, inverno, frio e calor, chuva e sol, se algum dia falhar essas leis da natureza, e não houver mais dia e noite, já viu isso? Não ter dia ou noite? Não, sempre existiu e sempre existirá. O Senhor disse que somente se falhassem essas leis da natureza, Ele deixaria de cumprir
toda aliança, todo propósito, toda promessa feita a nós. Por isso no versículo 6 ele diz: busquem o Senhor. Olha só a advertência do profeta: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. É possível deixar de achar o Senhor? É possível. Na certa vez eu li um folheto que dizia assim: errou o céu por 30 centímetros. É possível errar o céu por 30 centímetros? Sim. 30 centímetros é a distância entre a mente, cabeça e o coração. Quando nós usamos a nossa razão, ou deixamos de meditar nas coisas do Senhor, ou pensamos só na emoção, não levando em conta a razão, tem que ter os dois. Se nós não usarmos a razão e a emoção, acabamos perdendo o céu por cerca de 30 centímetros, que é a distância entre a mente e o coração. Eu não posso me basear na minha salvação somente nas minhas emoções. O que eu sinto? Eu não sinto que eu sou salvo, então eu acho que eu não sou salvo. Ou eu estou sentindo algo, um arrepio, uma coisa assim, então eu acho que Deus está comigo. Não, queridos, não. A palavra de Deus não diz isso. Deus não está com você somente quando você sente. Você pode não senti-lo. Ele pode se mostrar, ou você pode senti-lo ausente de você. Ele está com você. A palavra do Senhor diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, nem o fogo arderá em ti, porque eu sou o seu Redentor, o Santo que te criou, o Santo de Israel. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca jamais te deixarei, nunca te desampararei. Então não é o seu sentimento que diz que Deus está com você ou não está com você. Não é o que você sente, é o que a palavra de Deus diz. Portanto, use a tua emoção, mas use também a razão, use também a sua mente, use também o seu pensar, porque não é só pelo sentir. E queridos, tem mais, olha só o que diz assim: que você abandone o seu caminho mau, que o homem ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele, de bom grado, dá o seu perdão. As misericórdias do Senhor, que não tem fim, elas se renovam a cada manhã. O Senhor não nega o seu perdão. Ele está te perdoando nesta noite. Mas de tudo que eu fiz, pastor, de tudo, Ele está te concedendo perdão. Ele manda te dizer que Ele te perdoou. Ele manda te dizer que Ele lançou os seus pecados no mais profundo oceano. Uma certa vez, um marinheiro novo, era a primeira vez que ele fazia uma incursão pelo meio dos mares, e os seus companheiros, para tentar amedrontá-lo, disseram para ele: olha, marinheiro, agora nós estamos navegando na maior profundeza, sobre a maior profundeza do oceano. Aqui nesse ponto que o navio está, é o lugar mais profundo de todo o oceano. Aquele marinheiro deu um salto de alegria, ele deu um pulo de felicidade, um brado de júbilo, e aqueles companheiros não entenderam o que estava se passando com aquele marinheiro. E ele falou: olha, meus queridos, foi exatamente aqui, neste lugar, que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo lançou
todos os meus pecados na maior profundeza do oceano, e hoje eu estou livre, perdoado, redimido, justificado, alcançado por essa graça desse amor sem limite, esse amor incomparável, esse amor inigualável, esse amor que não se pode comprar, esse amor que não se pode medir. Paulo, falando a respeito dessa graça, ele diz que não há limite de altura, não há limite de profundidade, não há limite de extensão, nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é a fome, não é a nudez, não é o frio, não é a espada, não são os poderes vindouros, não são os poderes do mundo invisível, não é nenhuma criatura, nada, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então jubile, se alegre, porque nada pode separar você desse amor. Será a crise financeira? Será a crise mundial? Serão os poderes que estão aí reinando sobre este mundo mal? Nada pode separar você do amor de Deus. Não são os seus pensamentos, não são os seus julgamentos, não é a sua forma de pensar, não é o que você sente ou deixa de sentir. Nada pode separar você deste amor. Creia que o amor de Deus pela sua vida é um amor muito grande, é um amor infinito. Pois os meus pensamentos, versículo 8, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes nós pensamos que o nosso melhor é o melhor de Deus. Não é, queridos. O melhor de Deus para nós é incomparavelmente melhor do que o nosso melhor para nós mesmos. Às vezes nós achamos que o nosso bom é o melhor, mas o bom de Deus é melhor do que o nosso bom, do que aquilo que nós achamos bom. Por isso, queridos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Peça a Deus para ele estabelecer a vontade dele na sua vida, para ele estabelecer os caminhos dele na sua vida, para ele tirar os seus caminhos de diante de você, os seus próprios caminhos, e estabelecer o caminho dele na tua vida, porque o caminho dele é melhor, os pensamentos dele são melhores, são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, diga ao Senhor: Senhor, eu tenho esse pensamento com relação à minha vida, mas eu sei que tu tem pensamentos melhores, tu tens projetos melhores, tu tens ideias melhores, tu tens um plano melhor. Então estabelece, o Senhor, o seu plano na minha vida ao invés do meu plano. Estabelece, Senhor, o seu caminho na minha vida ao invés do meu caminho, Senhor, porque eu sei que só assim eu serei plenamente feliz. Amém? Já estou terminando. Você está disposto a fazer esta oração comigo? Dizer: Senhor, até hoje eu tenho tentado trilhar os meus próprios caminhos, eu tenho tentado andar pela minha própria vontade, e tem dado errado, Senhor. Eu sei que tu tens caminhos melhores para mim, eu sei que tu tens pensamentos melhores para mim. E sabe o que vai acontecer? Quando você submeter a sua vida ao Senhor, seus pensamentos ao Senhor, seus caminhos ao Senhor, olha o que vai acontecer. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, fazem brotar a semente, regar a terra, dar semente ao semeador, pão ao que come, assim também será com a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir a finalidade para a qual ela foi proposta. Nessa noite,
a palavra do Senhor está atuando no seu coração. A palavra do Senhor atua no coração mais duro. A palavra do Senhor atua no terreno mais infértil, mais pedregoso. Olha a promessa do Senhor. Diz assim no versículo 12: vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Olha, essa promessa se cumpriu e se cumpre literalmente sobre o estado, sobre o território de Israel. Ali, a terra deserta, pedregosa, ela floresce e frutifica. Em lugar dos arbustos espinhosos, Deus faz crescer árvores verdejantes. Eu vi isso. Eu nunca vi uma terra mais florida do que a terra de Israel. Você percorre quilômetros e quilômetros de estrada e você vê flores de um lado e de outro da estrada. São flores das mais diversas que não acaba mais. E eu fico admirado em saber que aquela terra é um deserto. Aquela terra é de solo pedregoso. E é ali que Deus escolheu para fazer esse milagre. A terra de Israel é cheia de oliveiras. Você olha assim para todos os lados, você vê oliveiras. Aquelas folhas prateadas. Quando o sol irradia sobre aquelas folhas, parece que está tudo prateado. Coisa linda. E tudo ali plantado no deserto. É assim que Deus faz para com a nossa vida. No nosso coração, que era de pedra, que era terreno infértil, que era terreno que nada produzia, Ele, através da ação, da palavra dEle, Ele faz com que brote frutos. O primeiro fruto que o Senhor faz brotar na nossa vida, é o fruto do arrependimento. Nós não queremos mais ser como nós éramos, nós queremos uma mudança de vida, e esse fruto do arrependimento, o Senhor promove no nosso coração. Depois, através da habitação do Espírito Santo em nós, Ele faz também brotar o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito brotando em nosso coração, ele nos traz alegria, paz, longanimidade, benignidade. Ele traz ao nosso coração bondade. Ele também traz ao nosso coração mansidão. E Ele traz ao nosso coração também domínio próprio. Este é o fruto do Espírito que a palavra do Senhor, através da ação do Espírito Santo, faz brotar em nosso coração. Porque assim diz o Senhor, que a palavra proclamada por Ele não voltará vazia, mas antes cumprirá a finalidade para a qual ela foi proposta. Porque assim como a chuva e a neve caem do céu e não retornam para lá, sem antes cumprir a sua finalidade, mas ela dá semente ao que semeia, pão ao que come, assim também a minha palavra irá fazer, irá cumprir a finalidade para a qual ela foi proposta. A palavra do Senhor nesta noite, ela vai cumprir a finalidade para a qual ela foi proposta. Queiram os demônios ou não, queira Satanás ou não, ela vai cumprir na tua vida, ela vai cumprir no teu lar, ela vai cumprir na tua família, vai cumprir no teu casamento, vai cumprir na tua vida material, vai cumprir na tua vida espiritual, vai cumprir na tua vida sentimental, toda a finalidade para a qual ela foi proposta. Queridos, no ciclo da natureza acontece o seguinte: a chuva cai, a neve também cai, enche os rios, o sol bate nos rios,
faz com que essa água evapore, suba e volte novamente em forma de chuva. É um ciclo contínuo da natureza, mas nesse ciclo que a água exerce, subindo e descendo, ela sempre cumpre a sua finalidade, que é regar a terra, proporcionar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim também é a palavra do Senhor, ela cumpre na tua vida a finalidade para a qual ela foi proposta. Qual a tua necessidade nessa noite? Qual a sua principal necessidade? Eu vou te dar a oportunidade agora para você falar com o Senhor. Enquanto nós cantamos, enquanto os levitas tocam, fale agora com o Senhor. Exponha as suas necessidades, seus temores, seus anseios, aquilo que você mais precisa. Fale com o Senhor, porque a oração, ela tem esse poder. A oração, ela tem o poder de nos elevar a Deus, trazer o céu a nós, fazer com que nós falemos e ouçamos a voz de Deus. Ela tem esse poder. Por isso eu quero que você, nesta hora, comece a falar com Deus. Fale agora sobre os seus pensamentos. Fale: ó Senhor, eu tenho meus pensamentos, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus planos, mas eu sei que os teus planos, os teus projetos,